Você já começou estes primeiros dias de 2026 com a sensação de que o céu está em silêncio? Como se suas orações estivessem subindo, mas nunca voltando com resposta? Talvez você esteja ouvindo esta mensagem agora em um quarto escuro, com a casa quieta, enquanto o coração faz barulho demais por dentro. Pensamentos não param, lembranças voltam, medos insistem. E mesmo tentando seguir em frente, algo dentro de você sussurra: será que Deus ainda está me ouvindo? Os primeiros dias do ano costumam carregar expectativas, mas para muitos eles chegaram pesados. Não como um recomeço cheio de esperança, mas como a continuação de uma dor antiga. O calendário mudou, mas a angústia ficou. As promessas ficaram para trás, as respostas não vieram, e a fé, embora ainda viva, parece cansada. Você tenta sorrir, tenta acreditar, mas quando fica sozinho, a verdade aparece. O coração está exausto. E talvez o que mais machuque não seja a luta em si, mas a sensação de estar lutando sozinho. Você ora, insiste, clama, e o silêncio parece mais alto que qualquer palavra. Mas escute com atenção agora, porque isso precisa ser dito com clareza e amor. Se você chegou até aqui, não foi por acaso, não foi distração, não foi coincidência. Existe uma razão espiritual para você estar ouvindo isso agora. Mesmo quando você não sente, mesmo quando não percebe, mesmo quando tudo parece quieto demais, Deus está ouvindo você. Cada palavra sussurrada, cada lágrima que caiu escondida, cada oração feita sem força, quase sem fé. O céu não está fechado, o silêncio não é abandono, e este começo de 2026 não é o fim da sua história. Se esta palavra falou diretamente com você agora, escreva nos comentários: Deus está me ouvindo, como um ato de fé. Os primeiros dias de 2026 chegaram sem fazer barulho para muita gente. Não houve aquela sensação de agora tudo vai mudar. Para alguns, o ano novo começou exatamente como o antigo terminou, com preocupações, perdas, frustrações e orações que pareciam não terem sido respondidas. O corpo seguiu em frente, mas a alma ficou cansada no ano passado. Talvez você tenha entrado em 2026 carregando pesos que ninguém vê, sorrisos por fora, silêncio por dentro. Você tenta manter a fé, mas confessa em segredo que está difícil acreditar, difícil esperar, difícil continuar orando quando tudo parece igual. E então vem a pergunta que poucos têm coragem de admitir: será que Deus se esqueceu de mim? O problema não é sentir isso. O problema é achar que sentir isso te afasta de Deus, porque na verdade é exatamente nestes momentos que Ele está mais perto, quando a fé não é forte, quando a esperança está frágil, quando a oração sai quebrada. Deus não se aproxima só quando você está bem. Ele se inclina quando você está no limite. Os primeiros dias deste ano não revelam abandono, eles revelam um processo, um tempo em que Deus trabalha em silêncio, moldando, preparando, protegendo você de coisas que hoje você nem imagina. O céu não está parado, ele só está trabalhando fora do seu campo de visão. Se você acredita que Deus ainda está cuidando de você, mesmo sem entender tudo, escreva amém nos comentários. Eu me lembro claramente de uma madrugada logo no começo de janeiro. Aquelas horas em que o mundo parece dormir, mas a mente não dá descanso. A casa estava em silêncio, as luzes apagadas, e mesmo assim o coração batia pesado. Eu me sentei na beira da cama, sentindo um aperto no peito, como se algo estivesse fora do lugar, mas sem saber explicar o quê. Era cansaço da alma, era medo do futuro, era o peso de orações antigas que ainda não tinham resposta. Naquele momento, eu pensei em quantas vezes tinha pedido a Deus uma mudança no ano que ficou para trás, quantas promessas fiz, quantas lágrimas caíram, e agora, ali, no início de um novo ano, tudo parecia igual. A esperança existia, mas estava fraca. A fé ainda estava viva, mas ferida.
Talvez você conheça bem esta sensação. Você deita querendo descansar, mas os pensamentos não deixam. Lembra do que perdeu, do que não aconteceu, do que ainda dói. E o mais difícil é perceber que ninguém vê esta luta silenciosa. Só você e Deus. Ou pelo menos é o que parece. Porque mesmo quando você acha que está sozinho naquela madrugada, o céu está atento. Deus vê o que ninguém vê. Ele ouve o que ninguém ouve. Ele conhece cada pensamento que passa na sua mente quando o travesseiro está molhado de lágrimas. Se você já viveu noites assim, escreva nos comentários. Deus conhece minha dor. A oração daquela noite não foi bonita. Não teve palavras ensaiadas, nem frases fortes. Não houve força na voz, nem segurança no coração. Foi apenas um sussurro quebrado, quase um desabafo sem forma. Eu só consegui dizer: Deus, o Senhor ainda me ouve? Não foi uma oração de quem estava cheio de fé, foi a oração de quem estava no limite. Talvez você também esteja orando assim nesses primeiros dias de 2026, sem coragem para pedir muito, sem ânimo para explicar tudo. Às vezes a oração vira só um choro silencioso ou um pensamento confuso lançado ao céu, e mesmo assim você continua orando. Isso não é fraqueza, isso é resistência espiritual. O problema é que, depois daquela oração, nada aconteceu. Nenhuma resposta imediata, nenhum sinal visível, nenhuma sensação diferente. O silêncio continuou. E o silêncio machuca, porque ele faz a gente pensar que foi ignorado. Faz a gente duvidar se Deus realmente ouviu. Mas existe algo que você precisa entender agora. Deus não mede suas orações pela força da sua voz, mas pela sinceridade do seu coração. Mesmo a oração mais fraca, quando é verdadeira, alcança o céu. Mesmo o pedido mais simples, quando vem da dor, não passa despercebido. Se você já orou sem forças, mas continuou orando, escreva Senhor, me ouve nos comentários. Os dias seguintes passaram devagar. O mundo parecia seguir normalmente, mas por dentro tudo estava fora do lugar. As pessoas voltaram às suas rotinas, às conversas animadas sobre o novo ano, às mensagens cheias de otimismo, e eu me sentia deslocado, como se estivesse vivendo um tempo diferente de todo mundo. O corpo acordava, cumpria as tarefas, mas a alma continuava cansada. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você faz o que precisa ser feito, mas por dentro sente que algo ainda está pesado. Cada manhã começa com uma pequena expectativa, mas termina com o mesmo cansaço. E no fundo do coração existe uma pergunta que insiste em voltar. Até quando, Senhor? Essa pergunta não é sinal de falta de fé. Ela é sinal de alguém que ainda espera. Quem desiste não pergunta mais nada. Quem perdeu a fé se cala. Mas quem continua perguntando, mesmo cansado, ainda acredita que Deus pode responder. E Deus não se ofende com esse clamor. Ele não se afasta quando você questiona. Pelo contrário, ele se aproxima, porque ele conhece o tempo certo de agir. O tempo que parece atraso para você pode ser livramento. O silêncio que dói pode ser cuidado. Se hoje você sente que está esperando há tempo demais, escreva "Eu espero no Senhor" nos comentários. Foi em um momento simples, quase sem expectativa, que algo começou a mudar. Não foi em um culto emocionante, nem em uma oração longa. Foi em um instante comum, quando eu abri a Bíblia quase por obrigação, sem esperar nada. Meus olhos caíram em um versículo que eu já conhecia, mas que naquele dia pareceu vivo. Clama a mim e responder-te-ei. Não soou como promessa distante, mas como um lembrete pessoal. Deus não tinha deixado de ouvir. Nada mudou imediatamente ao meu redor. Os problemas continuavam ali, as respostas ainda não tinham chegado, mas algo dentro de mim se aquietou. Eu percebi que talvez o silêncio de Deus não fosse ausência, mas trabalho. Enquanto eu achava que ele estava distante, ele estava organizando coisas que eu não conseguia ver. Talvez Deus esteja fazendo o mesmo com você nesses primeiros dias de 2026. Trabalhando nos bastidores, alinhando caminhos, fechando portas que te machucariam mais à frente, abrindo outras no tempo certo. Nem tudo que demora é negação. Às vezes é proteção. Se essa palavra trouxe paz ao seu coração agora, escreva glória a Deus nos comentários. Naquela mesma semana, algo inesperado aconteceu.
Não foi um milagre barulhento, daqueles que fazem todo mundo aplaudir. Foi simples, quase discreto, mas veio no tempo exato. Uma conversa que eu não esperava, uma porta que parecia fechada há meses se abriu sem esforço. Uma solução surgiu de onde eu já tinha parado de procurar. E naquele instante, sem precisar de explicações, eu entendi. Deus nunca esteve parado. Ele estava trabalhando em silêncio, enquanto eu achava que tinha sido ignorado. Ele estava cuidando de detalhes, enquanto eu só via o problema. E muitas vezes é assim. A gente pede um sinal grande, mas Deus age no detalhe. A gente espera algo extraordinário, mas Ele começa pelo necessário. Talvez você esteja esperando um grande milagre, quando Deus já começou o processo de mudança de forma pequena. Uma palavra, uma oportunidade, um livramento que você nem percebeu ainda. O agir de Deus nem sempre é rápido, mas sempre é preciso. Esses primeiros dias de 2026 não são um atraso, eles são um alinhamento, um ajuste fino do céu na sua história. Mesmo que você não veja tudo agora, confie, Deus está fazendo mais do que você imagina. Se você crê que Deus também está trabalhando no seu favor, escreva "Meu Deus está agindo" nos comentários. Talvez o que Deus esteja fazendo agora não seja visível, mas é profundo. Enquanto você olha para fora procurando respostas, Ele está trabalhando dentro, fortalecendo sua fé, curando feridas antigas, preparando você para sustentar aquilo que pediu em oração. Porque nem toda bênção chega imediatamente. Algumas exigem maturidade, outras exigem cura. A fé verdadeira não é sentir Deus todo o tempo. Fé é continuar confiando quando tudo parece quieto demais. É permanecer quando a vontade é desistir. É acordar mesmo cansado e dizer: "Eu não entendo, mas eu confio". Isso é fé viva. Isso é relacionamento real com Deus. A Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, não dos fortes aos olhos do mundo, mas dos que reconhecem que não conseguem sozinhos. Se você começou 2026 quebrado, cansado, sensível, isso não te afasta de Deus. Isso te coloca exatamente no lugar onde Ele pode agir com mais profundidade. Talvez o maior milagre desse começo de ano não seja uma mudança externa, mas a força que Deus está colocando dentro de você para continuar. Isso também é resposta de oração. Se você sente que Deus está fortalecendo sua fé mesmo no processo, escreva "Eu confio em Ti, Senhor". Talvez você ainda não tenha recebido a resposta que esperava, mas já recebeu algo muito valioso: a graça de continuar. Quantas vezes você achou que não iria aguentar mais um dia e mesmo assim levantou? Quantas noites você pensou em desistir de tudo, mas algo dentro de você não deixou? Isso não foi acaso. Isso foi Deus sustentando você quando suas forças acabaram. Nenhuma lágrima sua caiu no chão sem ser vista. Nenhuma oração feita em silêncio passou despercebida. Nenhuma madrugada foi ignorada pelo céu. Mesmo quando você não sentiu nada, Deus estava ali. Mesmo quando tudo parecia escuro, Ele continuava sendo luz. Os primeiros dias de 2026 não podem ter começado como você sonhou, mas eles estão sendo escritos por um Deus que não falha, não se atrasa e não se esquece. O silêncio não é o fim. A espera não é castigo, é preparação. Talvez hoje Deus esteja te chamando não para entender tudo, mas para confiar mais uma vez. Confiar mesmo cansado, confiar mesmo sem sinais, confiar mesmo com o coração ferido, porque quem confia, mesmo sem ver, está mais perto do milagre do que imagina. Se você escolhe confiar em Deus hoje, escreva "Eu continuo confiando" nos comentários. Hoje, Deus não me mandou te prometer um caminho fácil. Ele não disse que tudo vai se resolver de uma vez, mas Ele deixou algo muito claro: você não foi esquecido. Cada oração feita em silêncio, cada lágrima escondida, cada noite em que você achou que não iria aguentar mais, tudo foi visto, tudo foi ouvido, tudo foi guardado. Se você chegou até aqui, até o fim desta mensagem, isso já é um sinal. O céu te acompanhou até este momento. Deus te sustentou passo a passo, mesmo quando você não percebeu. E talvez a maior prova de que Ele está ouvindo você seja exatamente isso. Você ainda está de pé, ainda crê, ainda espera, ainda busca. Os primeiros dias de 2026 não definem o fim da sua história. Eles marcam um recomeço silencioso, profundo e espiritual. Um tempo em que Deus está ajustando o que ninguém vê para entregar o que todos vão ver.
Confie, espere, continue. E agora, faça algo simples, mas poderoso. Se esta oração falou com você, escreva amém nos comentários como um sinal da sua fé. Curta este vídeo como um ato de confiança em Deus. Compartilhe com alguém que começou este ano sem forças, mas ainda ora em silêncio. E se inscreva neste canal como quem diz: eu escolho caminhar com Deus todos os dias. Porque se você ouviu tudo até aqui, é porque Deus continua sim ouvindo você.